Prontinho, Fabiola. Gente, boa noite. Então, meu nome é Fabiola. Hoje nós vamos falar sobre dengue, um assunto que estamos todos muito familiarizados. E o objetivo da aula hoje vai ser a atualização epidemiológica, rever o quadro clínico, dando ênfase para as características e particularidades das faixas etárias de maior risco. Vamos ver o protocolo da prefeitura e, no final, falar um pouquinho sobre prevenção e sobre vacina. Passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Isso. Nesse slide, eu queria colocar uma questão para a gente responder ao longo da apresentação, embora já seja um pouco evidente, dadas as questões epidemiológicas atuais. Por que a gente precisa considerar a dengue como um diagnóstico diferencial nos atendimentos da emergência? Sempre pensar nessa possibilidade. Atualmente, a dengue no mundo, nós temos 50% da população mundial morando em zonas endêmicas e zonas epidêmicas de dengue. Metade da população mundial, cerca de 4 bilhões de pessoas, por ano nós temos 500 milhões de novas infecções por casos de dengue. Dessas 500 milhões, 100 milhões vão ser pacientes sintomáticos, e desses 100 milhões, cerca de 500 mil pacientes vão precisar de internação. O Brasil, ele tem um papel de destaque na doença, é o país com o maior número de notificações no mundo, também um país com o maior número de óbitos, e onde 80% da população também vive em zona endêmica. Vou colocar para vocês um gráfico, vai ter um pouquinho de dificuldade, porque a quantidade de números é muito grande e está pequeno. Eles são duas tabelas, na verdade, que estão no Ministério da Saúde, foram atualizadas agora em junho de 2023. Uma é sobre o caso provável de dengue e outra sobre casos de óbito. O que a gente observa nessa série histórica, que começou em 2000, é que tanto nos anos endêmicos quanto nos anos epidêmicos, o número de casos aumentou muito. Na verdade, no mundo todo, já teve um aumento de mais de 300% no número de casos de dengue. Em 2022, nós já batemos recorde de número de casos, batemos recorde de número de óbito, e até junho de 2023, a gente já tinha um número de casos no Brasil equivalentes aos números de 2022, tanto em casos prováveis quanto em casos de óbito. Na verdade, o quadro de óbito no meio do ano, já ultrapassando os 500, chegando próximo do ano de 2022. Então, a doença com grande repercussão, com grande alcance. As regiões no Brasil com maior acometimento, a região sudeste, são a região que mais notifica, e Minas Gerais fica alternando em primeiro e segundo lugar no número de incidência de casos de dengue. O Ministério da Saúde dispõe de uma página de Comitê de Operações Especiais que monitoriza os casos de arbovirose. Em junho, então, nessa semana 26 semana epidemiológica 26 equivale ao mês de junho, entrando no mês de julho. Em Minas Gerais, a gente já tinha 400 mil casos prováveis de dengue, já com 140 óbitos. Com um número tão importante epidemiológico, naturalmente, nós vamos ter repercussões em saúde pública quanto aos custos, tanto a nível ambulatorial quanto a nível hospitalar. Esse é um estudo que foi publicado numa revista internacional de doenças infecciosas, foi publicado em 2022 e avaliou os gastos entre 2008 a 2019 relativos à dengue, em torno de 8 bilhões anuais de gastos para nível ambulatorial e nível hospitalar. Essa avaliação foi feita até 2019. Em 2022, que nós batemos recorde, em 2023 ainda não entraram nesses custos, então a gente já imagina que isso deve extrapolar essa média de gastos, tá?
Falando especificamente, então, sobre a doença, é uma arbovirose causada pelo vírus, do gênero flavivírus. São identificados 4 sorotipos. Esses sorotipos, eles têm estruturas de RNA parecidas e têm uma clínica com 65% de similaridade. Tá? A gravidade, ela está mais associada ao sorotipo 2 e 3 numa infecção secundária, que a gente vai ver na patogênese, é uma das causas principais de gravidade. Esse ano no Brasil, também até o meio do ano, né, então primeiro semestre inteiro, os sorotipos prevalentes, atualmente DENV1 e DENV2, poucos casos de DENV3 no norte do país, e um pouquinho, epidemiologicamente, pouco relevante de DENV4 no Nordeste. Quanto à patogênese da doença, nós vamos procurar aqueles fatores que estão relacionados a uma maior gravidade. A idade, nós temos os extremos, crianças abaixo de 2 anos e adultos acima de 60 anos, o maior número de casos graves e mortalidade. O sexo predomina um pouquinho, o sexo masculino. A raça, o registro é que costuma ser mais grave em pacientes da raça branca, também em pacientes com doenças crônicas, como asma, diabetes, as hemoglobinopatias, em especial anemia falciforme, mas os fatores todos de gravidade, o mais importante é aquele paciente que tem uma nova infecção por um sorotipo diferente, tá? Daquela primo infecção. Desde 1970 já existe pesquisas para tentar explicar essa situação dessa infecção mais grave por um sorotipo diferente da prima infecção. Existe uma teoria chamada facilitação por anticorpos da penetração em monócitos. Então, ele explica que o paciente, ele tem uma prima infecção, ele vai desenvolver anticorpos que são não neutralizantes. Numa nova infecção por um sorotipo diferente, esses anticorpos vão reconhecer esse sorotipo, vão formar um complexo antígeno-anticorpo, mas eles são não neutralizantes. Então, eles vão levar esses anticorpos, esse antígeno, até o sistema fagocítico monocitário, e ali vai haver uma facilitação da replicação viral. A virulência está associada diretamente a uma carga viral aumentada, e é por isso que o paciente pode desenvolver uma resposta inflamatória por graus variados. Se ele tiver uma virulência alta, essa resposta inflamatória vai ser o equivalente a uma sepse viral. Então, houve um aumento da carga viral, houve uma resposta inflamatória, há estímulo de linfócitos T, há estímulos de... Então, há estímulos, então, de toda uma cascata inflamatória, de citocinas, fator de necrose tumoral, interleucina 2, interleucina 8, elas vão gerar uma endotelite e vai haver um aumento da permeabilidade vascular. Há o extravasamento do líquido intravascular por interstício, para o terceiro espaço. Nesse momento, pode haver destruição de plaqueta, consumo de fatores de coagulação. Esse quadro ele pode ser localizado e ele pode ser generalizado. Então, isso que determina a gravidade da dengue. O ciclo de transmissão do vírus da dengue, vou passar rapidamente, o vetor é o Aedes aegypti, existe um outro Aedes, mas que não tem nenhuma relevância epidemiológica aqui no Brasil, mais no continente asiático. É um vetor que está muito bem adaptado na área urbana, inclusive nem é descrito fora da área urbana. Ele também é vetor da zika, da chikungunya e da febre amarela. Atualmente, considera-se que não é possível erradicar o vetor, dada a ocupação urbana desorganizada e a presença de inúmeros focos. O que pode ser feito é a tentativa de controle desses focos para diminuir o número de casos, mas não é considerada possibilidade de erradicação. Então, esse vetor, quando pica um humano doente,
vai entrar no período de incubação, a seguir de viremia, e se picar um ser humano, 1 semana a 10 dias depois, que não teve nenhum evento ainda, ele vai desenvolver, então, vai conseguir transmitir esse vírus para o ser humano. O período de incubação no homem, ele é entre 4 a 10 dias, entre 4 a 15 dias, e a partir desse período da incubação, o paciente vai entrar na fase de viremia, em que ele já tem uma carga viral e se for picado pelo vetor, esse vetor vai se contaminar e assim vai perpetuar o ciclo da doença. Vamos entrar agora no quadro clínico, e acho que esse quadro aqui, ele resume muito bem, ele é muito importante, e é baseado nele que a gente faz o protocolo, que foi feito o protocolo da prefeitura, do PBH. A doença, então, é dividida em 3 fases, a fase febril, crítica e de recuperação. A fase febril, o paciente ainda, e na verdade ele pode até iniciar a fase de viremia 1 semana antes do início um dia, desculpa, antes do início da febre. Essa fase febril, ela vai durar entre 2 e 7 dias, e essa febre ela é caracterizada por ser uma febre abrupta, alta, e lá no terceiro dia do quadro pode iniciar um período de efervescência dessa febre. Nesse período, uma coisa importante que eu não falei, dos pacientes infectados, 80% desses pacientes eles vão ser assintomáticos ou oligossintomáticos. 20% vão apresentar, então, o quadro com mais sintomas da dengue, principalmente o quadro clássico. O paciente no quadro clássico da dengue, na fase febril, ele apresenta essa febre alta e os outros sintomas. Dores oculares, dores musculares, ósseas, dores nas juntas, pode apresentar dor de cabeça, náuseas e vômitos e o rush cutâneo. Esse é o quadro clássico. Vamos entrar agora nos quadros mais específicos por faixa etária. As crianças abaixo de 2 anos, ela pode ter uma apresentação clínica mais inespecífica. Pode apresentar irritabilidade, sonolência, rubor facial, pode apresentar vômito, diarreia. O adulto acima de 60 anos, ele vai ter um quadro também mais atenuado, inclusive, em vez de febre, apresentar hipotermia. Então, o paciente evolui por volta do 3º ao 4º dia, com esses sintomas, e os exames laboratoriais dele ainda podem apresentar um hematócrito dentro do normal e o número de plaquetas ainda dentro do normal. Quando ele passa no período, a partir do 3º para o 4º dia, nós vamos entrar, então, no quadro que é o mais importante, a fase crítica da dengue, porque é nesse momento que você vai ter aquele extravasamento vascular, onde você vai ter o sequestro do plasma para o interstício, para as cavidades, e é nesse momento que o paciente pode apresentar os sinais de alarme e os sinais de gravidade. Ok? Deixa eu colocar aqui para vocês algumas coisas que são importantes. No quadro clássico, o rush cutâneo do paciente, que é a doença, a erupção morbiliforme, que é a doença exantemática mais comum da dengue, entre 40% a 80% dos pacientes podem apresentar exantema, não é especificamente só esse exantema, pode ter esse aqui que parece rubeoliforme, o exantema com diagnóstico diferencial, inclusive para COVID. O exantema, ele pode aparecer nessa fase febril, ele pode aparecer na fase da efervescência, geralmente ele é seguido por descamação e prurido. Tá? Então, entrando na fase crítica, que é aquela a partir do 3º dia, nós passamos a ter uma necessidade de estar atento a esse paciente. O protocolo vai rezar sobre a necessidade de seguimento dele nessa fase. Então, quais são esses sinais de alarme? Nós vamos ter algumas janelas importantes, Vamos ter algumas janelas importantes que precisam ser acompanhadas. Se o paciente apresenta
alterações hemodinâmicas, como hipotensão postural, lipotímia ou redução do diurese. Se o paciente apresenta algum desconforto respiratório, que pode ser resultado de um derrame pleural, se ele apresenta sonolência, irritabilidade ou hipotermia, no quadro hematológico, aí sim ele vai apresentar uma plaquetopenia, porque está havendo destruição plaquetária, está havendo inibição medular por causa do vírus, presença de sangramento de mucosa ou hemorragias importantes, ou aumento repentino de hematócrito. E no trato gastrointestinal, aquilo que eu já citei, comum as crianças apresentarem uma dor abdominal, diarreia, vômitos, e também dor abdominal intensa e contínua, em todas as faixas etárias pode estar presente e vai ser um sinal de alarme para dentro, tá? Esses sinais de alarme é que vão chamar a nossa atenção em que esse paciente pode estar evoluindo com a forma grave da doença. Segue-se a esses sintomas num período, se eles não forem controlados, num período de 24 a 48 horas, o paciente pode, então, evoluir para um quadro de hipotensão, um desconforto respiratório mais importante, sangramentos graves e disfunção de múltiplos órgãos. O óbito pode evoluir em 48 horas, tá? Deixa eu só voltar para aquele quadro inicial. O paciente passou da fase febril para a crítica, entre o terceiro e o quarto dia, você tem maior resposta inflamatória, o maior extravasamento, os maiores fenômenos hemorrágicos, e o paciente, nesse momento, laboratorialmente, esse paciente, ele está hemoconcentrado, então o hematócrito desse paciente pode ter uma alteração abrupta, a plaqueta já foi consumida, então você tem os eventos, tem um registro de plaquetopenia importante, tá? E uma vez, e pode gerar um comprometimento até o óbito. Por isso que é importante identificar essas fases, para que a gente esteja atenta para esse período crítico. Então, uma vez que ele conseguiu passar da fase crítica, a partir do sexto dia, nós vamos entrar na fase de recuperação. Então, esse paciente já começa a reabsorver esse líquido que está no interstício das cavidades, ele já começa a ter uma melhora progressiva das plaquetas, uma redução do nível do hematócrito, tá? E é importante estar atento, porque nessa fase de recuperação, ele também pode ter alguns sintomas neurológicos tardios, que eu vou citar um pouquinho mais à frente, as apresentações atípicas, e também ele pode ter infecções secundárias, como, por exemplo, pneumonia, que é uma das mais comuns, tá? Coloquei esse quadro aqui, está um pouco, espero que não esteja muito pequeno para vocês verem. Estatisticamente, quais são os sinais de alarme e os sinais de gravidade que são mais evidentes? Os sinais de alarme que acontecem na fase crítica da dengue, a partir do período de efervescência, mais evidentes: plaquetopenia, hipotensão e dor abdominal. Os sinais de gravidade, eles já são evidentes para qualquer patologia: extremidades frias, alteração da consciência, hipotensão tardia, são os sinais mais relatados, tá? Como eu falei, as formas atípicas, neurológicas tardias. A gente pode ter encefalite, polineuropatia, Guillain-Barré, meningoencefalite, várias apresentações, convulsões, tremores, paralisia de véu, mononeuropatias. O paciente pode desenvolver um quadro de hepatite ou uma plaquetopenia isolada, além de uma hemorragia digestiva alta e uma leucopenia. Descrito também casos de miocardite. O número de casos de dengue, ele aumentou muito. Então, a gente está tendo oportunidade de ver todas as apresentações clínicas. Quanto ao laboratório, o exame inicial, nos primeiros dias, ele pode ser mais inespecífico. Geralmente, o paciente vai apresentar um quadro de tendência à leucopenia, com predomínio de linfócitos e monócitos.
ainda pode ter um hematócrito normal, ainda pode ter uma plaqueta normal. Então, vamos ficar atento que isso não exclui dengue, né? A ausência da plaquetopenia não exclui dengue. No caso daquele paciente que entrou na fase crítica e desenvolveu a dengue grave, o laboratório ele já vai ser mais evidente. Então, ou seja, isso também vai chamar bastante a nossa atenção. Aumento do hematócrito com hemoconcentração, essa plaquetopenia, a presença de hipoalbuminemia que está associada a mau prognóstico, elevação de transaminase e alteração de provas de coagulação. Queria aproveitar para falar um pouquinho sobre esses exames de imagem, né? O derrame mais evidente, mais frequente é o derrame pleural, tá? Mas o ultrassom, ele tem sido, que a gente consegue, o derrame pleural que a gente consegue ver no raio-x, mas o ultrassom, se disponível, ele tem mostrado uma eficácia muito importante em mostrar com antecedência, antes mesmo da queda do hematócrito, antes mesmo o paciente entrar na fase crítica, a presença desses derrames cavitários e que vão sinalizar, então, sinais de alarme para nós, tá? Aqui a gente vê um derrame e já existem estudos, inclusive, mostrando que o ultrassom, se ele detecta edema de parede vesicular, isso pode ser detectado precocemente e está associado com um mau prognóstico para desenvolvimento da dengue grave. Vamos falar agora sobre o diagnóstico etiológico. A prefeitura, ela disponibiliza para nós 2 exames, na verdade, esse terceiro também. O primeiro exame é aquele que vai ser feito do primeiro ao quarto dia, é o NS1, para detecção de antígeno, é o chamado teste rápido, uma sensibilidade mais baixa, mas uma especificidade bem consistente, tá? Então, deve ser colhido do primeiro ao quarto dia do quadro, ele não identifica sorotipo. A partir do 6º dia até o 10º dia, a gente tem a opção de fazer a sorologia por IgM. Ela já tem uma sensibilidade, uma especificidade melhor se for colhido dentro do período adequado, do 6º ao 10º dia. E o RT-PCR, que esse sim vai identificar o sorotipo, isso é importante para uma avaliação epidemiológica, ele é, na verdade, colhido a partir desse teste rápido, com esse material do teste rápido. Então, também no primeiro ao quarto dia, tem uma sensibilidade e uma especificidade que pode chegar até 100%. Lembrando que a notificação é compulsória, tá? E, entrando nos diagnósticos diferenciais, uma vez que o vetor é comum tanto para a zika quanto chikungunya, com certeza vão ser as patologias de diagnóstico diferencial mais próximo da dengue. Coloquei um quadro aqui para a gente avaliar alguns critérios. O que me chamou a atenção foi a febre, que está presente na dengue e na chikungunya, sendo uma febre mais alta, mas ela é mais atenuada na zika, inclusive sem febre, a zika pode apresentar sem febre. O exantema está presente nas 3 patologias, tá? Nas 3 doenças. Mialgia também presente e artralgia, a frequência dela, a intensidade dela, edema de articulação, tanto a frequência quanto a intensidade são mais evidentes e mais presentes na chikungunya. A conjuntivite, ela vai ser mais frequente na zika, alterações neurológicas também são mais presentes na zika, e a trombocitopenia, ela é mais evidente na dengue. Então, alguns sinais e sintomas para a gente fazer o índice de suspeição, acho que ajuda bastante, e se ele estiver disponível para consulta rápida, pode ajudar muito nessa condução. Quando eu estava preparando esse material, eu achei essa tabela, que parece até muito grande, de diagnósticos diferenciais da dengue. E eu achei ela muito interessante, porque
talvez esse quadro ele responda aquela primeira pergunta. Por que eu tenho que considerar a dengue nos diagnósticos diferenciais quando eu fizer atendimento de emergência? Porque se eu tiver uma síndrome febril, se eu tiver uma síndrome exantemática febril, se eu tiver uma síndrome hemorrágica, se eu tiver uma síndrome dolorosa abdominal, se eu tiver uma síndrome de choque ou se uma síndrome meníngea, a dengue é um dos diagnósticos diferenciais possíveis. Então, está uma ampla gama de apresentação clínica. Síndrome febril vai pensar nas viroses mais comuns, as doenças exantemáticas da infância mais comuns, com a síndrome exantemática, uma síndrome hemorrágica, nós vamos pensar em todas as borrelioses possíveis, né? Síndrome dolorosa abdominal, vou pensar num quadro de apendicite ou obstrução intestinal, mas essa síndrome dolorosa abdominal pode ser um paciente apresentando um quadro de apendicite. Também tem síndrome de choque, meningococcemia, septicemia, pensar nesses diagnósticos que são importantes, e síndrome meníngea, e nós já falamos das apresentações atípicas, todas são possíveis na dengue também. Agora, a gente chegou no protocolo da prefeitura, tá? Ele, na verdade, é um fluxograma de classificação do paciente. Você vai classificar o paciente em 4 grupos, A, B, C e D. E o que você vai considerar para classificar esse paciente? E qual que é o objetivo desse protocolo? O objetivo do protocolo é você fazer a suspeita clínica da dengue no período oportuno, para que você não perca aquela fase crítica em que é possível fazer uma intervenção e diminuir a mortalidade da dengue. Para você, é necessário que a gente consiga reconhecer a dengue clássica, mas não deixar de levar em consideração as características especiais dos grupos de maior risco, que são as crianças e os idosos, e, além disso, é o uso racional dos recursos. O protocolo ajuda nesse uso racional dos recursos, na realização do exame, na monitorização clínica de pacientes, e aí é otimizar a oferta de serviços. Então, como que o protocolo, o que ele considera como critério? Primeiro, pensar e suspeitar de dengue quando esse paciente apresentar febre até 7 dias e pelo menos 2 sintomas clássicos da dengue. Cefaleia, dor retrovitária, exantema, mialgia, artralgia. Febre, 2 sintomas clássicos, considerar se esse paciente tem fator de risco, sinal de alarme e sinal de gravidade. Se for criança, não descarta dengue por ausência de febre. Lembra dos sintomas específicos e o idoso também, tá? As condições clínicas especiais, eu já falei lá atrás, aqueles pacientes com idade acima de 65 anos, pacientes que têm algum tipo de doença cardiovascular, hipertensão arterial, diabetes mellitus, as doenças hematológicas crônicas, principalmente anemia falciforme, e outras comorbidades importantes, como doença renal crônica. Se o paciente apresentar os sinais de alarme, então, são os critérios que você vai ter que associar com os fatores de risco, e se o paciente vai apresentar os sinais de gravidade. Para os 4 grupos, A, B, C, D, existem orientações gerais. Esses pacientes vão usar os antitérmicos e analgésicos de pirona ou paracetamol, eles não podem usar salicilatos ou anti-inflamatórios não esteroides, inclusive ibuprofeno é contraindicado, isso em função da possibilidade de sangramento. E eles podem usar antieméticos se necessário. O primeiro grupo é o grupo A, é aquele paciente que ele não apresenta fator de risco, ele não apresenta sinal de alarme, ele não apresenta sinal de gravidade. Qual que é a prioridade desse paciente? Esse paciente, ele vai, até enquanto aguarda a avaliação médica, ele já vai receber terapia de reidratação oral via oral. Peraí, deixa eu ver, alguém interrompeu aí? Alguém falou alguma coisa? Não? Deixa eu continuar aqui. Então, no grupo. Se alguém quiser falar, a gente me interrompa aí, por favor, tá? Então, esse paciente. Deu uma travadinha, mas já voltou. Ah, tá bom. Obrigada.
O grupo A, então, é aquele paciente que não tem fator de risco, ele não tem sinal de alarme, ele não tem sinal de gravidade. A prioridade para esse paciente é hidratação, o adulto tomar 60 ml por quilo via oral ao longo, né, do dia. A criança também vai fazer uso de TRO precoce, abundante e sistemático. Para a criança, a gente vai usar a regra de Hurley, que é ml por quilo. Tá? Existe uma tabela específica para isso. Exames específicos, só o que tiver disponível, seja o teste rápido, ou a sorologia, ou o RT-PCR, e esse paciente do grupo A, ele não tem indicação de exames complementares. Ele vai retornar, assim, no 5º dia do quadro, ou no período de efervescência, ou naturalmente se ele apresentar sinais de alarme. O grupo A, é possível fazer a própria do laço, e é só nesse grupo que a gente faz isso, porque ela vai manter esse paciente no grupo A, se essa prova do laço é negativa, ou mandar esse paciente para o grupo B, se essa prova vier positiva. Todos os pacientes, todos os grupos têm acompanhamento do cartão da dengue, tá? O grupo B, então, é o paciente que apresenta fator de risco, ou esse paciente ele tem um sangramento espontâneo ou um sangramento induzido pela prova do laço, tá? Também é um paciente que vai fazer uso de TRO, ele já tem a indicação de, além dos exames específicos obrigatórios, de identificação etiológica, também fazer um hemograma. Enquanto aguarda hemograma, faz uso do TRO. Se esse paciente apresentar um hematócrito normal nesse hemograma, ou menor que 10%, ele precisa fazer uma reavaliação diária até o 7º dia, e em algum momento ele vai precisar repetir esse hemograma. Ele vai receber alta, se em 24 a 48 horas após a defervescência da febre, ele não apresentar também nenhum sinal de alarme, tá? Mesma a orientação de hidratação. Se o hematócrito desse paciente for maior do que 10% do basal, ou ele aumentado específico por sexo ou idade, esse paciente ele vai ser classificado como grupo C. Eu vou parar só um pouquinho para sugerir que vocês imprimam o protocolo da prefeitura, tenham sempre em local de fácil acesso para vocês fazerem a consulta, se houver alguma dúvida, isso facilita bastante do dia a dia lá no atendimento, tá? Então, voltando ao grupo C, esse paciente, então, ele vai ter uma internação mínima de 24 horas. Quem que é o paciente C? Esse é o paciente que tem algum sinal de alarme, tá? Internação mínima para ele de 24 horas, ele vai fazer os exames específicos, tá? E, além disso, tem hemograma indicado, hemograma completo, albumina e tipagem sanguínea. Se houver necessidade, você vai acrescentar outros exames para esse paciente. Se o paciente for classificado como grupo C, ele chegar no 5º dia da doença, e for gestante, se caso grave e ou gestante, você pode pedir no 5º dia de evolução da doença, tanto o teste rápido quanto a sorologia IgM, tá? E na notificação você vai observar que classificar esse paciente justificando que você está pedindo os 2 exames, ok? Esse paciente, então, do grupo C, ele vai ter um mínimo de observação de 24 horas, assim que ele chegar e for classificado como C, ele vai receber uma hidratação de 10 ml por quilo nas primeiras 2 horas, ele vai ser reavaliado a cada hora, e no final dessa 2ª hora, repete-se esse hematócrito, tá? Se esse hematócrito, ele estabilizou, ele caiu, ele ainda vai receber hidratação oral por mais 14 horas, 25 ml por quilo a cada 6 horas, mais 25 ml por quilo nas horas seguintes, as 8 horas seguintes, tá? As crianças continuam usando aquela regra de Hurley por quilo de peso e também vai considerar reposição por perdas estimadas, tá? Quando esse paciente recebe alta do grupo C, se ele tiver estável hemodinamicamente por 24 horas, se ele tiver melhora clínica com hematócrito normal, se a plaqueta estiver subindo e se ele não tiver sintomas respiratórios. Aí ele volta a fazer o retorno conforme o grupo B, com reavaliações diárias, tá? Se depois dessa expansão, né, desse volume que ele recebeu, ele não tiver uma melhora desse hematócrito, você pode repetir as fases de expansão até 3 vezes, e se ele tiver uma resposta inadequada, você vai conduzir, então, como o grupo D, que é o grupo de maior gravidade, aquele paciente que precisa ficar em leito de CTI, tá? Porque, com certeza, né, ou ele tem sinais de alarme importantes sem resposta terapêutica, ou então ele já tem sinais de gravidade mais importante.
Esse paciente, seja adulto ou criança, quando ele é identificado, você precisa iniciar uma hidratação imediata, independente de onde ele estiver, fazendo 20 ml por quilo para ele em até 20 minutos. Ele é o paciente ele é o paciente crítico, tem que ser reavaliado a cada 15 a 30 minutos e também vai repetir o hematócito após 2 horas, tá? Essa fase de hidratação de 20 ml por quilo venosa pode ser repetida por mais 3 vezes, e se esse paciente tiver uma melhora clínica de hematócito, retornar para a fase de exposição do grupo C. Para terminar essa classificação, o grupo D, se ele não tiver uma resposta adequada à sua expansão, ele segue no leito de terapia intensiva e nós vamos avaliar a questão de distúrbio de coagulação dele, de extravasamento. O hematócrito dele continua em elevação, você tem a opção de utilizar expansor plasmático ou usar albumina. Se esse hematócrito dele estiver em queda, você tem que considerar a possibilidade dele estar tendo hemorragia, ou então já ter entrado numa fase de coagulopatia de consumo. Se hematócrito em queda, não investigar uma hiperidratação. Se esse hematócrito estiver em queda sem sinal de hiperidratação, sem sinal de sobrecarga de volume, pensar se esse paciente vai pensar, né, acompanhar o paciente e definir por transfundir concentrado de hemácia e ou os hemoderivados adequados se tiver necessidade, seja plasma, crioprecipitado, também o uso de vitamina K está indicado, tá? Bom, vamos muito rápido, né? Acho que eu falei rapidíssimo aqui. Eu acho muito importante, ainda que a gente esteja familiarizado, a gente rever essa questão do quadro clínico desse paciente, dar ênfase nesse protocolo da prefeitura, principalmente que, tendo em vista o aumento importante do número de casos, tendo em vista a possibilidade de identificação desse paciente numa fase em que é possível você tirar ele, reduzir a possibilidade dele evoluir para óbito. A mortalidade da doença está associada diretamente à dificuldade de identificação desses sinais de alarme, dificuldade de identificação dos sinais de gravidade. Não falei, mas a mortalidade é em torno de 2,5%, tá? Vamos falar agora um pouquinho de prevenção. Também já está batido, né? A gente já está bem habituado com isso. Uso dos repelentes, conforme a indicação por faixa etária, uso se você vai para uma área, né, uma fase mais epidêmica, fazer uso de calça, roupas, manga comprida, calça, sapato fechado, usar os repelentes adequados para as crianças, conforme a orientação e faixa etária, procurar proteger a casa, isolando ela da entrada dos vetores, tá? Então, isso seria uma proteção pessoal, uma prevenção pessoal. E o controle ambiental. O uso de inseticidas nas comunidades tem alcançado uma eficácia menor, porque tem existido uma tolerância mais do que 25% a 30% entre os vetores ao uso desses repelentes que são liberados aí nas comunidades. O que tem, que eu achei de novidade também, é o controle do ambiente modificando os mosquitos geneticamente. Então, usando alterações genéticas em que ele tem uma sobrevida menor, ou que eles são irradiados, então eles não conseguem proliferar, ou mosquitos que também são infectados com uma bactéria que já é comum da fauna normal e que não trazem uma repercussão. Só que esses métodos para o controle dos mosquitos são utilizados durante um período de tempo, existe uma resposta parcial, e assim que se para de usar esses procedimentos, o número dos vetores volta a aumentar. Então, o controle, ele é bastante limitado. O que trouxe um alento maior
recentemente foi o desenvolvimento das vacinas, mais especificamente dessa vacina, Qdenga, que é feita de vírus vivo atenuado. Ela já foi liberada na União Europeia ano passado. Aqui no Brasil, ela foi liberada em março e tem sido comercializada a partir de julho. Aqui, ela está indicada para pacientes entre 4 a 60 anos de idade e com 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Só está disponível no setor privado, parece que o valor de cada dose é em torno de R$ 500. Para o setor público, não existe previsão de liberação dessa vacina, ela parece que é a mais confiável, cumpriu as etapas de verificação, com segmento em torno de 5 anos, tá? Ela é feita a partir do arcabouço do dengue 2, que é o sorotipo 2 da dengue, que são acrescentados arcabouços, pedaços de arcabouço dos outros sorotipos, tá? A eficácia global dela nos primeiros 5 anos é em torno de 80%, se o paciente, né, o adulto for, ou a criança, né, for soro negativo, com 66,2%, se ele for soro positivo, aumenta um pouco essa eficácia. O que tem registrado também é que se esse paciente for soro negativo, a eficácia para dengue 3 é insatisfatória. Eu falei sobre essa vacina primeiro, porque ela parece mais segura. A outra vacina, que já foi liberada há mais tempo, é a dengue váxia, tá? Mas ela só pode ser administrada se uma infecção anterior já tiver sido confirmada laboratorialmente. Se o paciente tomar essa vacina e não tiver tido nenhum episódio de COVID, ele pode desenvolver, tem mais chance de desenvolver a dengue grave, tá? É isso. Deixa eu voltar aqui. Mari? Oi, Fabio. Olha só, a apresentação da dengue eu já acabei. Se houver tempo, tem a apresentação da miosite viral também, tá? Vamos lá. Vamos lá? Tá bom. Vamos falar sobre miosite viral, uma síndrome clínica, laboratorial, secundária, as infecções virais. Na verdade, a epidemiologia dela são disponíveis dados epidemiológicos bastante escassos, tá? Quanto à etiologia, os vírus mais identificados são os vírus influenza A e B e o enterovírus, tá? Os vírus influenza A e B, principalmente nos períodos de surto. Na infância, você tem alguns vírus mais específicos, Coxsackie, Epstein-Barr, herpes simples, parainfluenza, citomegalovírus, sarampo e varicela zoster, e tanto adultos como crianças são atingidos, né, pode desenvolver miosite viral com dengue, chikungunya, adenovírus e ecovírus, tá? O mecanismo das complicações musculares virais. Não existe ainda uma definição clara de qual mecanismo que leva ao comprometimento, que leva ao aparecimento da miosite viral. Qual mecanismo que o vírus utiliza para isso, tá? Existe teorias de uma inflamação sistêmica excessiva, descontrolada, né, um processo inflamatório descontrolado, mas os fatores de riscos mais comuns associados são desuso, desnutrição, desidratação e doenças críticas. A patogênese das miosites virais, na lâmina, a gente vê as fibras musculares, as células musculares, com pouca ou nenhuma inflamação,
tá? É até um pouco paradoxal, mas se uma das possibilidades é que você tem um processo inflamatório aumentado, quando você avalia a lesão da fibra muscular, você não encontra uma quantidade de processo inflamatório importante. A biópsia, o que ela mostra na miosite são graus variados de necrose e chegando numa necrose mais difusa, que é o equivalente da rabdomiólise, tá? A clínica das miosites virais, elas vão variar desde quadros benignos, que são os mais comuns, então, até a rabdomiólise, né, que está associada a uma insuficiência renal aguda. Essa clínica, ela vai depender dos sintomas sistêmicos, como febre, anorexia e artralgia, e o paciente ainda pode apresentar os sintomas relacionados aos órgãos envolvidos. Então, uma pneumonia, por exemplo, ou um quadro de diarreia. Então, essa clínica, em geral, o que é descrito é que a miosite, ela vem a seguir num quadro viral mais evidente. Então, você vai ter esse acometimento sistêmico, vai ter esse acometimento específico, conforme o vírus está sendo cometido, e a seguir você vai apresentar o quadro de miosite, tá? Quando você fala de sintomas relacionados aos músculos, quais os sintomas mais comuns da miosite? Você tem a mialgia que é leve, um quadro leve a moderado, as costas e as pernas são mais comumente afetados e, em geral, eles são mais autolimitados. Pode ter fraqueza também, pode apresentar edema muscular, um quadro mais grave da miosite viral, culminando, então, na rabdomiólise. Na miosite viral, são descritos dois quadros mais específicos. Um que eu já citei, é a miosite aguda benigna da infância, que é autolimitada, está associada com as epidemias de influenza, e a outra é o ecovírus, causado por que é o enterovírus, né, associado à miopatia crônica, em pacientes que já apresentam uma alteração imune. Nesse quadro, você vai ter um diagnóstico diferencial com polimiosite ou dermatomiosite, tá? Então, as miosites virais, em geral, elas são agudas, um curso limitado. Se elas passam a ser crônicas, se elas passam a ser mais protraídas, aí você vai pensar no diagnóstico diferencial mais importante. A maioria dos diagnósticos pode ser feito com base clínica, o histórico relatado, características do exame físico e esses exames laboratoriais. Quando você tiver um paciente apresentando o quadro clínico de miosite, na anamnese é importante conversar e registrar a distribuição dessa mialgia, o início dos sintomas e a sua relação com os pródromos virais, que são os quadros mais frequentes, e que conduzem a um diagnóstico mais evidente de uma miosite viral autolimitada, considerar a presença de fraqueza, considerar a presença de urina escura, se esse paciente teve contato com doenças e picadas de inseto, e também tentar caracterizar uma história social. Viagens, fatores de risco para HIV, que também pode causar miosite viral, hepatite C também, e infecção por Covid. O exame físico é o exame normal e deve ser conduzido para um exame neuromuscular mais específico, caracterizar a presença de fraqueza em algum grupo muscular, lembrar que esses grupos musculares mais acometidos são os proximais, avaliar a presença de edema muscular, pensando sempre na possibilidade da rabdomiólise, que pode ser uma manifestação mais grave dessas miosites virais, tá? E identificar também complicações, como síndrome de compartimento ou neuropatias compressivas. O laboratório, ele tem como objetivo confirmar o envolvimento muscular, em geral é medida a CK, descartar as etiologias alternativas desde que estejam disponíveis esses exames,
Considerando, então, possibilidade de rabdomiólise, avaliar essas complicações, pedir um exame de urina desse paciente para ver se ele apresenta mioglobinuria, avaliar a função renal, estudo eletrolítico, presença de acidoses, tá? E, se for disponível, também testes para infecções virais específicas. Os casos leves da miosite viral, você tem mialgias, uma sensibilidade muscular, você ou não precisa nem apresentar normalidades laboratoriais, tá? Se você tiver possibilidade de colher esse exame de creatina, de CK, ela pode variar de leve, em alguns casos mais raros, acima de 10.000, eu vou caracterizar a rabdomiólise, que é a nossa grande preocupação, dada a mortalidade mais alta, e na rabdomiólise, então, identificando essa CK acima de 10.000, posso identificar elevação de transaminases, mioglobinuria e aqueles graus variados de disfunção renal. Existem exames mais específicos, tá? Mas só se esse paciente evoluir com um quadro atípico, mais arrastado, uma evolução mais protraída dessas dores e dessas limitações. O diagnóstico diferencial das miosites virais, vão entrar inúmeras possibilidades diagnósticas. Miosites também causadas por fungo, bactérias e protozoários, miopatias associadas a arboviroses, tá? Evolução crônica, distrofia muscular hereditária, dermatomiosite, e mais uma vez, assim, ao longo de todo o estudo das miosites virais, existe uma ênfase muito importante para que a gente tenha um índice de suspeição para rabdomiólise durante todo o tempo, tá? O paciente não necessariamente vai apresentar um quadro florido de rabdomiólise, então você precisa ter um índice de suspeição. A conduta, né, no tratamento dos pacientes com miosite viral, naturalmente vai depender do sintoma desse paciente, da gravidade e grau de elevação da creatina dele, tá? Da CK. Então, é um tratamento individualizado. Você está liberado o uso de analgésicos anti-inflamatórios não esteroides, naturalmente, né? Se essa miosite for causada por dengue, a gente sabe que não deve ser usado, né? Os anti-inflamatórios não esteroides, ácido acetil salicílico, mas lembrar que a maioria desses quadros, ela é autolimitada, não apresenta evidência patológica de inflamação, e a descrição é que esses quadros podem durar até em torno entre 1 mês a 60 dias, mas a maior parte deles se resolve entre 10 e 15 dias, tá? Sem necessidade de outras medicações, além dos sintomáticos habituais né, de analgesia e anti-inflamatório. Se a miosite viral complicar com a rabdomiólise, é necessária uma terapia adicional que vai envolver aspectos mais específicos, como hiperidratação, assistência, se for necessário, conforme for a evolução dessa insuficiência renal, o que vai ser necessário para controlar, se em algum momento vai ser necessário fazer diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal, para compensar essa insuficiência renal secundária, a rabdomiólise, tá? Mas é um assunto mais específico, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar, minha apresentação de hoje. Acho que é muita informação, e procurei dar aqui as informações que eu achei mais objetivas, mas acho que é muita informação de uma vez só, né, Maia? Muito bom, Fabíola, na verdade, adorei. É bom mesmo. Vou parar a gravação e vou abrir para as perguntas. Tá.